Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, diante de tudo que tem acontecido, que a gente tem visto com os nossos olhos, as escrituras se cumprindo nitidamente, claramente diante de nós, não teria tema mais importante para o Senhor ministrar nos nossos corações e tratar com a sua igreja do que a santificação. Porque se nós não nos santificarmos, se nós não nos prepararmos, de maneira nenhuma nós tomaremos posse do reino dos céus. E a palavra que nós vamos meditar nessa manhã, ela vai continuar falando aos nossos corações a respeito do preparo que a igreja de Cristo tem que ter se ela quiser entrar no céu. Se ela não quiser ir para o céu, não tem problema nenhum. Pode continuar com a vida torta, pode continuar com os galhos secos, pode continuar no erro, mas se ela quiser entrar no reino dos céus, ela vai se deixar ser moldada pelas mãos do oleiro. Ela vai se deixar ser limpa pelas mãos do lavrador, para que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento, e esses frutos permaneçam para sempre. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é de qualquer forma que a gente entra no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer forma que a gente herda a vida eterna. Duas coisas têm que ser latente e constante nas nossas vidas. Não adianta ter uma e não ter a outra, como não adianta ter a outra e não ter a uma. Porque Pedro diz que a gente tem que fazer cada vez mais firme a vocação e eleição. Então, vocação e eleição tem que andar junto na vida do cristão, se ele quiser entrar no reino dos céus. Mas nós precisamos entender o que é vocação e o que é eleição, para saber se nós estamos praticando essas obras, se nós estamos cumprindo com esses chamados na nossa vida. Se a gente buscar o significadinho da palavra vocação, nós vamos entender que vocação nada mais é do que um dom, do que um talento. Tem gente que canta, que é uma beleza, e nunca fez uma aula de música. Quem ouve vai falar: nossa, essa pessoa foi vocacionada para isso, essa pessoa tem um talento para isso. Tem gente que toca, tem gente que é bem articulado no falar, em determinadas áreas da vida é bem sucedido porque foi vocacionado, nasceu com o dom, tem o talento. E isso está na palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15, olha a parábola que Jesus conta. Ele diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então todos, sem exceção, recebemos um talento, um dom, uma vocação do nosso
Senhor Jesus Cristo, segundo a capacidade de cada um. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Todos os homens, crentes e descrentes, fiéis e rebeldes, receberam um dom, receberam uma vocação. Uns receberam 5, outros receberam 2, outros receberam 1, mas ninguém ficou sem receber. Todo mundo tem pelo menos um dom, uma vocação. Ninguém ficou sem ser vocacionado para algo no reino de Deus. Mas que vocação é essa que todo mundo recebeu? Olha o que diz Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. A vocação minha, a vocação sua, a vocação de todo homem é fazer Deus habitar entre nós. Esse dom, esse talento é o que todo mundo tem. É função, é dever de todos nós, homens e mulheres, jovens e velhos, grandes e pequenos, fazer Deus habitar entre nós. É fazer Deus habitar entre nós na igreja, é fazer Deus habitar entre nós na nossa casa, é fazer Deus habitar entre nós no nosso trabalho, na escola, na rua, aonde quer que nós estivermos. A nossa vocação é fazer Deus habitar entre nós. Porque olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se nós andamos nas boas obras que o Senhor preparou para nós, nós estamos cumprindo a nossa vocação, porque certamente com boas obras Deus habitará entre nós. Porém, não basta somente cumprir a vocação. Necessário é que a eleição caminhe junto com a vocação. E quando nós olhamos para a palavrinha eleição é quando a gente escolhe alguém para realizar uma determinada função ou para ocupar um determinado cargo. Só que existe um caminho para a gente poder cumprir também essa eleição. E que eleição é essa que nós fomos escolhidos para desenvolver juntamente com a vocação, com o dom que é fazer Deus habitar entre os homens. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência é o conhecimento do futuro, e Deus, ele é onisciente, ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então nós fomos eleitos segundo a onisciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Fomos eleitos para a obediência e aspersão do sangue do nosso Senhor
Jesus Cristo. Então a eleição que eu e você fomos eleitos por Cristo nada mais é do que a nossa santificação, porque quem obedece e se lava no sangue de Jesus se santifica. Como nós faremos Deus habitar entre os homens, que é a nossa vocação, se nós não exercermos a santificação, que é a eleição? Não tem como nós cumprirmos a vocação sem eleição. Como também não basta a gente se santificar e não fazer nada para Deus habitar entre os homens. Por isso que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 2 ao 4, diz: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Quem sabe o mandamento já não é mais ignorante. E se sabe o mandamento, já está na condição de começar a obedecer. Porque o mandamento é uma lei. O mandamento é algo que deve ser cumprido. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, porque só faz a vontade da carne, porque só faz a vontade do mundo. Aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8 vai falar: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Uma coisa tem que ficar clara nas nossas mentes: Deus é santo. O caminho que leva aos céus é santo. Isaías profetizou que o imundo não passará por ele. Então, se a gente não quiser deixar as nossas imundícies, se a gente não quiser deixar as nossas profanações, se a gente não quiser obedecer e se lavar no sangue do Cordeiro, a porta do céu está fechada para mim e para vocês. Quem cumpre a eleição guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus, porque sabe que obedecer é melhor do que sacrificar. Quem cumpre a sua eleição, a sua santificação, constantemente está se lavando no sangue do Cordeiro, constantemente está renunciando às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, às concupiscências mundanas, às soberbas da vida. Constantemente está confessando e deixando os seus pecados. Então, irmãos, a vocação, o dom, o talento, que é fazer Deus habitar entre os homens, o mínimo, e a eleição, que é a santificação, que a gente deve cumprir se quiser entrar no céu, começa com a obediência a Deus, para sermos como servos bons e fiéis. Servos que são fiéis no mínimo, para poder tomar posse do muito. Servos que usam esse dom, que usam essa vocação para poder manifestar Deus entre os homens.
A vocação e a eleição que nós devemos cumprir é buscar a nossa santificação dia após dia, é buscar a aspersão no sangue do Cordeiro, é branquear as nossas vestes, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. É cumprir nas nossas vidas aquilo que a graça salvadora que Jesus manifestou naquela cruz nos ensina, que é renunciar tudo aquilo que não convém a Deus. Porque quando a gente fizer isso, aí sim a gente se torna uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas e se a gente não fizer isso? Depois de ter recebido a vocação e a eleição, aí a gente se tornou rebelde. E lembra que o Salmo 68 diz que Jesus deu dons até para os rebeldes? Quando é que a gente se rebela contra a vocação e a eleição que Jesus nos deu quando Ele subiu aos céus? Quando a gente age de maneira desobediente, quando a gente se torna teimoso, quando a gente se torna indisciplinado, quando a gente se torna obstinado, ou seja, quando a gente não quer se converter. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 6, acerca desses. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Em outras palavras, esses se comportam como Caíns, negam a Deus, oferece resto para Deus e ainda mata o irmão que está fazendo a vontade do Pai e sendo aceito por Deus. Quem é desobediente, rebelde, é prevaricador, ou seja, ele não quer cumprir o dever, a moral e os bons costumes de Deus estabelecidos na sua palavra. Ele se corrompe, ele não tem a Deus como Pai, porque olha o que diz 2 João capítulo 1, versículo 9, verso A: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem é rebelde porque não quer cumprir a vocação e a eleição que Jesus nos chamou e nos deu, é anticristo. Está no templo de Deus, quer ser parecido com Deus, só que ele age contra tudo o que é de Deus e vem de Deus. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, mas na verdade é rebelde, porque na hora de praticar ele rejeita. Só que uma coisa também me chamou a atenção, e é interessante a gente analisar no texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, a parte A do versículo. Ele vai dizer que esta vocação e esta eleição nós temos que procurar fazer cada vez mais firme. Se a gente olhar para o verbo procurar, procurar significa executar ações necessárias para encontrar algo. Então, quando a gente procura fazer algo, quando a gente procura cumprir a nossa vocação e a nossa eleição, a gente não vai ficar parado de braço cruzado. A gente vai fazer aquilo que for necessário para que a gente frutifique dentro disso que o Senhor Jesus nos concedeu. Nós vamos ser proativos,
nós vamos ser empenhados, nós vamos ser dedicados em fazer Deus habitar entre os homens e santificar ao Senhor. Mas, se nós procurarmos cada vez mais firmes, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos caminhar de fé em fé. Nós não vamos ceder com facilidade a qualquer coisa que surge nos nossos caminhos para impedir a gente de cumprir a vocação e a eleição que nós fomos chamados para fazer. Nós não vamos deixar os pratos de lentilha impedir a gente de correr a carreira que nos está proposta. Quando a gente procura fazer cada vez mais firmes, nós seremos constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós não vamos deixar o pecado e os embaraços dessa vida nos enlaçar, nos enredar, nos impedir de correr essa carreira. Nós não vamos ser influenciados pelas más conversações, mas nós vamos estar inabaláveis, firmes na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos perseverar até o fim. Quando a gente cumpre cada vez mais firme a vocação, que é fazer Deus habitar entre os homens, e a eleição, que é a nossa santificação, a parte B do texto de 2 Pedro 1,10 vai dizer que quando a gente faz isso, nunca, jamais tropeçareis. Então existe uma forma de nós não tropeçarmos na presença de Deus. É quando nós cumprimos cada vez mais firmes a vocação e a eleição. Mas e quando é que a gente tropeça? Porque se ele está dizendo que se a gente faz isso, a gente não vai tropeçar, se a gente tropeçou, é por quê? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então nós só vamos tropeçar se nós formos rebeldes e rejeitarmos a pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós só vamos tropeçar se nós formos desobedientes, porque a gente sabe o bem que tem que fazer e não faz. Nós vamos tropeçar quando nós seguimos doutrinas de Balaão, que lança tropeço no meio do povo, ensinando a comer dos sacrifícios da idolatria, ao invés de seguir a doutrina de Cristo. Nós vamos tropeçar quando nós toleramos nas nossas vidas Jezabel e não nos sujeitamos ao Espírito Santo de Deus, porque Balaão ensinava a comer do sacrifício da idolatria e Jezabel também. Então quando a gente aceita
e se sujeita a essas condições nas nossas vidas, não estamos cumprindo a vocação, que é fazer Deus habitar entre os homens, não estamos cumprindo a nossa eleição, que é a nossa santificação, e certamente tropeçaremos. Então não adianta, irmãos, as duas coisas têm que andar junto. Não tem como a gente cumprir a vocação, usar o dom, sem antes cumprir a nossa santificação, a nossa eleição. Adianta eu querer vir aqui cantar, pregar, tocar, orar, visitar, se eu não me santificar? Adianta eu querer falar de Deus para os homens, manifestar Deus entre os homens, se eu vivo como um escriba e fariseu hipócrita, que por fora é formoso, mas por dentro é um sepulcro caiado, cheio de ossos secos e imundícies? Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem diz Senhor, Senhor, está cumprindo a vocação, está manifestando Deus entre os homens. Quem faz a vontade do Pai que está nos céus está cumprindo a santificação, porque esta é a vontade do Pai, a vossa santificação. Aí Jesus diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Vocação. E em teu nome não expulsamos demônios? Vocação. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vocação. Agora olha o que o Senhor Jesus diz: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cumpriu a vocação, manifestou Deus entre os homens, mas não cumpriu a eleição, não fez a vontade do Pai, que é a santificação. Naquele dia, porta fechada. Como também não adianta a gente querer cumprir a eleição, a gente querer se santificar e não querer manifestar a vocação, exercer o dom. Ou seja, a gente até ora, a gente até jejua, a gente até renuncia, a gente até se separa, mas para mim e para o reino de Deus, nada. A gente negligencia o reino de Deus. Quantos tem vergonha de falar lá fora que é cristão quando alguém pergunta que é a religião? Qual é a religião? Quantos lá fora tem vergonha de dar testemunho da palavra de Deus? Conhece, está orando, está jejuando, está se santificando, mas na hora de manifestar Deus entre os homens, é omisso na vocação. Está cumprindo a eleição, mas não está cumprindo a vocação. Para aquele servo que recebeu 1 talento, ele só tinha 1. Ele não precisava fazer muita coisa, era uma coisinha só. Era só manifestar Deus entre os homens. Só que o que ele fez? Ele não cumpriu a vocação, porque ele enterrou aquele 1zinho que ele tinha. Sabe o que ele ouviu do seu Senhor quando o seu Senhor voltou e ele enterrou aquele único dom que ele tinha? Mateus 25, versículo 26, a parte A. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, não adianta nada a gente santificar e não dar testemunho de Cristo para manifestar Deus entre os homens. Somos maus e negligentes servos. E para nós, naquele dia, que só quisemos santificar, mas não quisermos dar testemunho, Mateus 25:30, o Senhor diz: lançai o servo inútil nas trevas exteriores.
ali haverá pranto e ranger de dentes. Em que condição nós estamos? Nós estamos cumprindo a vocação e eleição cada vez mais firmes? Ou a gente está omitindo uma das partes e servindo a Deus parcialmente? Se a gente agir que nem Davi, que se conduziu prudentemente em todos os seus caminhos, se a gente for prudente em todos os nossos caminhos e a gente procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação, que é dar o testemunho, manifestar Deus entre os homens, e a nossa eleição, que é a nossa santificação, aí o versículo 11 de 2 Pedro capítulo 1 vai nos dizer que assim nos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Se nós quisermos ter a porta do céu escancarada para nós, quando nós chegarmos naquele dia, dê um testemunho fiel e verdadeiro e se santifique ao Senhor. Não sejamos desobedientes e rebeldes. Não sejamos servos maus e negligentes, mas que nós possamos ser servos bons e fiéis, que cumpre cada vez mais firme a vocação, dando um testemunho fiel e verdadeiro da palavra de Deus e a eleição, que é a nossa santificação, porque assim nos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. E tudo aquilo, irmãos, que é amplo, é abundante, é generoso e é sem restrições. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glórias a Deus, né, irmãos? Irmãos, olha que forte, né? A gente precisa fazer firme, né? A vocação e a eleição. Irmãos, eleição não é santificação. Então Deus nos santificou para exercer a nossa vocação. Olha como as coisas andam juntas. Nós somos nação eleita, a gente foi santificado para aquele dom. Deus nos separou para louvar. Às vezes Deus separou para pregoar. Tem vários dons. Tem vários dons. Isso significa que em algum momento a gente não pode pecar? Não, a palavra de Deus diz que aquele que falou que não pecou, já pecou. Mas como a irmã bem colocou aqui, irmãos, está o tempo todo pedindo perdão e sendo remido no sangue do Cordeiro. Meu Deus, me perdoa, tens misericórdia de mim para vir aqui falar da tua palavra, para exercer o meu ministério de louvor. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para adentrar. Irmãos, Deus nos revelou que até para entrar agora aqui no lugar santo, nós temos que orar antes, que é pedir permissão para Ele, perdão, para a gente poder vir aqui. Quer dizer, olha o que nós estamos fazendo aqui, a nossa eleição, nos santificando para exercer a nossa vocação. Agora, o que mais me chamou a atenção foi aqui, irmãos, quando a gente faz isso, nunca jamais tropeçaremos. Você sabe que Ele nos mostrou aqui, irmãos? A gente não tropeça quando a gente não rejeita a pedra angular. Por mais que ainda eu estou ali naquela fase de esforço, mas eu não vou tropeçar não. Meu Deus, me ajuda, esforça-te que eu te ajudo. Porque não vai rejeitar a pedra angular, irmãos. A pedra angular está no centro e no lugar mais alto. É o verbo de Deus. A pedra que os edificadores rejeitaram, irmãos. Agora o maior problema de tudo, irmãos, é nós sermos eleitos, né? Sermos vocacionados e a gente não querer fazer. Jonas quis exercer a vocação dele. O que aconteceu com Jonas? Foi parar no ventre de um grande peixe. É isso aí que acontece, irmãos. Aí vai cair no nível espiritual, vai lá para o fundo das profundezas. Outra coisa que me veio à memória quando a irmã estava pregoando lembra daquela passagem? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões.
Irmão, se Deus requer de mim santificação para entrar no lugar santo e exercer a minha vocação, você imagina se eu ficar para Deus, não vou? Dura coisa é recalcitrar contra o Zagui, é chamado. Que nem a irmã falou também, não adianta a gente não se santificar. Tá aqui tudo bonitinho. Eu vim aqui, né, as pessoas olham e falam, olha que bonito, mas por dentro, sepulcro. Aquele que não exerce da maneira que Deus quer, é isso aí. Mostra que por fora tá tudo bem, mas por dentro não consegue fechar o olho na hora de dormir, não tem paz, não tem alegria. Mas quando vê os outros quer demonstrar aquilo que não é. É mais ou menos isso. Em outras palavras, eu tenho que pregar e me esforçar para viver aquilo que eu prego. Senão de nada adianta. Sepulcro caiado. E o mais importante no finalzinho, irmãos, cuidemos, porque todos nós aqui temos um talento. Todos nós aqui temos uma vocação. Primeiro se santifica. Olha que forte isso. Aquele que Deus deu um talento só. Às vezes Deus está falando aqui, ó, rabaricanta, sabaricanta, eu quero que você só faça isso para o meu rei. Só isso. Aquele foi o que enterrou. Quer dizer, aquele que tinha menos trabalho para fazer, aquele não quer nada com nada. Deixa que o outro faz lá, ó. Opa, se ele está indo fazer, ficar quietinho na minha, que eu não vou fazer não. Irmãos, corpo bem ajustado, nós temos que trabalhar tudo junto em favor do reino. Eu sempre falo para os irmãos, isso não se restringe à casa de oração, não. Às vezes você não tem o dom de pregar aqui atrás do altar, mas você tem o dom de ir lá, ó, e pregar no meio, como a irmã falou aqui, tem alguns que estão aqui dentro, que aqui glorifica a Deus, lá tem vergonha de falar. Às vezes você tem o dom lá de chegar no meio daqueles que são rebeldes, mas aqueles lá às vezes te escutam, sabia? Às vezes você vai lá no meio deles e apregou a palavra. Apregou lá, apregou no teu trabalho, dentro do teu lar. Mas saiba que todos nós temos uma vocação. Aonde nós vamos exercer, a palavra de Deus diz assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda. Você acha que toda criatura vai entrar na casa de oração para ser pregado? Não, mas ele está falando, ó, ide e pregai. Se vai ter mais uma, 2 casas de oração, se a tua casa lá onde você vai chamar todo mundo lá vai ser uma casa de oração, eu não sei, mas ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aonde ele te mandar, vai, irmãos. Mas não se esqueça, se santifica primeiro. Meu Deus, perdão, me prepara. Porque para ir também, para pregar aquilo que você não vive, não prega não, que ainda vai passar vergonha. Nós sabemos, irmãos, que quando nós enterramos o nosso talento, aquilo que Deus nos dá, que é tão precioso, não vai alcançar a salvação da alma. Foi o que a irmã falou. O que resta é choro e ranger de dentes. Não tem jeito. Irmãos, tudo é dom. Tem aquele que tem o dom de recepcionar ali, às vezes só o abraço, que às vezes a pessoa, ela vem na casa de oração, de repente ela está precisando de um abraço, de uma palavra. Para Deus basta uma palavra e tudo se faz. Às vezes você tem esse dom. Cada um aqui tem um dom, irmãos. Agora Deus sabe para quem que Ele dá um, para quem que Ele dá mais. Mas pegue esse um e faça com magnífica excelência. Não fique esperando que aquele outro ainda faça esse um que Ele te deu. Não fica não, irmãos. Faça com magnífica excelência. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Então na manhã de hoje, irmãos, Deus quer deixar um legado aqui, ó. Todos nós aqui devemos fazer o ID do Senhor. Para isso nós temos que nos santificar. Agora a vocação que cada um tem, aí é no seu individual. Às vezes você pode chamar um monte de pessoas na tua casa para louvar a Deus. Vocês viram esse último louvor aqui? Isso aqui é uma pregação, gente, esse último louvor. A letra aqui, quem prestou atenção, às vezes você não precisa nem abrir a Bíblia lá na hora. Tudo que está naquele louvor lá está escrito aqui, está acontecendo. De repente tem gente que não gosta de ir lá, você vai chamar umas pessoas que falam, mas eu vou lá. Vai lá, chama para louvar lá na tua casa. Coloca uma palavra dessa daí. Irmãos, lança a sementinha. Quem que dá o crescimento? O próprio Deus. Basta a gente fazer a nossa parte com magnífica excelência. Amém, irmãos?